Questão 9. A seguinte frase apresenta uma estrutura paralelística. Interessante observar isso, por quê? Porque a banca gosta de cobrar a estrutura rigidamente paralela. Ela gosta de cobrar isso literalmente paralela, rigidamente paralela, mas aqui ela pede, olha, uma estrutura paralelística. E aí você vai se lembrar do seguinte, olha, para haver uma estrutura paralela, nós temos que ter uma repetição da estrutura. Então a gente vai ter uma estrutura normalmente coordenada, e essa estrutura coordenada, ela vai repetir as bases. Então eu vou unir um substantivo a um outro substantivo, ou uma sequência de adjetivos, ou uma sequência de verbos. E aí, não, Terror, mas eu estou unindo aqui orações. Então essas orações encadeadas são orações desenvolvidas, porque eu não posso unir uma oração desenvolvida com uma oração reduzida. Eu não posso unir uma oração a um nome, por exemplo, um substantivo ou um adjetivo. Tudo bem? Então tem que manter a mesma base, ok? Então vamos entender isso daqui, vamos achar, olha só. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Eu tenho uma estrutura, coordenada aqui, né? E aí ele falou primeiro, olha, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então eu tenho aqui, ó, quem sempre ensina, quem de repente aprende. Cara, tem estrutura, a estrutura está paralela? Há estrutura paralela aqui? Cara, há estrutura paralela sim. Olha, eu tenho quem, eu tenho um pronome, tá? Indefinido. Eu tenho sempre, que é um advérbio, e eu tenho o verbo ensino no presente do indicativo. De novo, eu tenho quem, aqui eu tenho uma locução adverbial e eu tenho o verbo aprende no presente do indicativo. Ok? Parece ser uma base, é a mesma base. Ok, a gente segura um pouquinho, tá? Quando ele coloca assim, ó, mestre é quem sempre ensina. Não é quem sempre ensina, mas mestre é quem de repente aprende. A gente não precisa repetir essa estrutura para mostrar que isso é paralelo, ok? Então esta parte aqui de o mestre não é quem, não é, a gente não tem assim obrigação de repetir essa estrutura. Então, de alguma forma, a alternativa A apresenta uma estrutura paralelística, porque ela não pediu uma estrutura rigidamente paralelística. Ela pediu estrutura paralelística, simplesmente. Ok, vamos à frente. É melhor conhecer algumas das perguntas do que todas as respostas. Então, conhecer algumas das perguntas do que todas as respostas. Algumas das perguntas, todas as respostas. Eu tenho uma base aí de pronome indefinido, algumas e todas, e depois eu tenho um substantivo, que nesse caso, perguntas e respostas, sendo que aqui nós temos uma preposição. Então, seria forçosa a visão de uma estrutura paralela aí, correto? Beleza, vamos à frente. Letra C. Sabedoria é saber o que fazer. Virtude é saber fazê-lo. Opa, gostei, hein? Poxa, se eu fiquei na dúvida na alternativa A, que eu de certa forma encontrei uma base paralela ali, agora a gente vai perceber que a estrutura está bem parecida mesmo, olha. Substantivo sabedoria, substantivo virtude. O verbo é. Saber, saber. Saber algo, saber algo. Gostei. Aí ele só trocou o que fazer para fazê-lo, ok? Gostei, esse daqui está uma estrutura paralela sim, beleza. Todo mundo precisa crer em algo. Creio que vou tomar outra cerveja. Aqui não tem paralelismo. Letra E. Não sei mais do que aprendi. O pouco que ainda sei, adivinhei. Também não tem estrutura paralela aqui, beleza? Agora vamos lá. Entre a alternativa A e a alternativa C, qual está bem evidente numa estrutura paralela? Logicamente, a alternativa C. Concorda comigo? Então, veja, sabedoria é saber, virtude é saber. Eu poderia parar aí, ok? E aí eu tenho saber algo e saber algo. Tá legal? Então, aqui foge um pouco ao paralelo, mas você vai notar que sabedoria é saber, virtude é saber, mantém a estrutura paralelística. Show de bola? Ela fica mais evidente do que acontece na alternativa A. Eu não posso negar que não haja paralelismo na alternativa A. Eu não posso negar isso.
mas a que está mais bem construída está na alternativa C. Show? Cuidado com isso, tá? Ah, Terror, mas ela não pediu a mais bem construída. Ela pediu a que apresente estrutura paralelística. Aí é a leitura da banca, como a gente sempre fala, cara. Banca FGV, a gente sempre tem que entender que a gente, às vezes, encontra duas alternativas corretas, beleza? Mas você tem que, então, neste caso, encontrar a mais correta. É o que a gente vai observar aqui. Tudo bem?